Só um momento. Tá, começou a gravar. A partir desse momento, eu vou pedir que todos mantenham os microfones fechados, para não, né, para o grupo, a pessoa que estiver apresentando, ela não sofrer interferência. Eu vou pedir também que fechem as câmeras, só vai permanecer de câmera aberta o grupo que estiver apresentando. Antes, porém, de iniciar a apresentação, eu quero explicar como vai funcionar. São 6 grupos no todo, e hoje os grupos são do primeiro ano integrado em biotecnologia. Então, nós temos o grupo 1, reaproveita saudável, grupo 2, acessórios com materiais recicláveis, grupo 3, descarte de medicamentos em Vila Velha, grupo 4, cosméticos com a borra de café, grupo 5, fabricação de tintas naturais, e grupo 6, embalagem com resíduos de cana-de-açúcar. Cada grupo terá entre 10 e 15 minutos, sendo 10 para apresentar e 5 minutos para poder trocar slides, fazer os testes. Então, 15 minutos seria o tempo máximo, tá? E os 10 minutos aí de fala, considerando 5, de troca entre um grupo e outro. Quero também explicar para os pais e os nossos convidados o que vem a ser o projeto integrador. O projeto integrador, ele segue um plano, nesse caso, na disciplina, eu apliquei a metodologia chamada Design Think. Então, ela tem início numa questão problema. E esse problema, no caso do primeiro ano integrado, geralmente é um problema socioambiental, que os alunos identificam por meio de entrevista, pesquisa, junto ao público, eles identificam esse problema. Uma vez identificado, e esse trabalho ele é feito em conjunto, em grupo. Então, foram grupos de 5 a 6 alunos. Então, eles identificaram esse problema socioambiental, junto ao público, por meio de entrevista. Depois, eles tiveram um momento de discussão, eles definiram esse problema, os objetivos, uma possível solução para esse problema. A partir daí, eles tiveram uma etapa que nós chamamos de idealização, né, enquanto eles passam por uma chuva de ideias do que poderiam ser e chegam a um consenso comum, e a partir daí eles criam um protótipo, uma ideia, o protótipo ele seria uma amostra dessa proposta, e isso aconteceu no semestre passado. Teve início esse projeto integrador em março do ano passado, depois foi interrompido por conta da pandemia, retomamos em maio com as APNPs, que são as aulas, né, não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais, e alguns tiveram que ser adaptados para ser feitos à distância, mas bem pouco. Então, eles pegaram aquela ideia inicial e, nesse momento, em maio, eles passaram as entrevistas junto ao público, usando muitas vezes Google Forms, e definiram, após essa chuva de ideias, o que seria realizar o protótipo para, nesse semestre, né, esse primeiro semestre de 2021, eles passaram a experimentação, né, a execução, de fato, do trabalho. Experimentação foi com o protótipo, aí passaram a execução, e agora, nesse momento, eles vão apresentar esse trabalho para vocês, que, na verdade, ainda é um projeto que está em fase de testes, para que seja avaliado por vocês a percepção do público. Entendemos que alguns projetos, como vocês vão ver, cosméticos, né, às vezes algumas receitas, elas requerem até uma pesquisa de satisfação, porque muitas vezes o público ele teria que testar na pele, sentir o cheiro, né, teria que sentir a textura, mas devido à pandemia, para não colocar os alunos em risco, a gente está optando pela
pesquisa da percepção, né, avaliando ali com base no que foi proposto, com base se fosse para o mercado, ou se fosse desenvolvido um projeto social com aquilo, né, como foi aí o trabalho do site, que agora a própria Revive vai estar avaliando. Enfim, nós tivemos que adaptar. Por exemplo, no caso das receitas, o ideal é que tivesse essas receitas sido provada pelo público, como foi nas apresentações de ontem. Mas nós pedimos que ao final da apresentação de cada grupo, que o público, né, vocês que nos assistem, pais, professores, alunos de outras escolas, educadores, tem até o Sérgio, lá do Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando, pessoas de outros estados, que avaliem ao final de cada apresentação para estar contribuindo com esse trabalho, para eles terem o feedback, o retorno desse produto que eles desenvolveram. Então, cada grupo desenvolveu um formulário no Google Forms com 5 a 6 perguntas bem objetivas, onde eles vão deixar o link no chat, é só clicar que vocês serão direcionados para esse formulário e ali são 5 questões muito rápida, menos de um minuto vocês respondem, para dar o retorno e o feedback a esses alunos, tá bom? Então, agora eu passo a apresentação dos alunos e chamo o primeiro grupo, que é o Reaproveita Saudável. Fique à vontade, alunos. Se alguém quiser fazer pergunta, eu peço que, como o nosso tempo é muito corrido, que essa pergunta seja feita no chat e, ao final, um dos alunos responde ali no próprio chat mesmo. E nós temos uma oficina prevista para as 15h30, aliás, alguns minicursos. Então, eu não vou poder prorrogar além das 15h30, porque eu vou estar mediando um desses minicursos. Mas temos aqui alguns convidados, a Elisângela, eu espero que sobre um tempinho, né, Elisângela, Marcela, para ela estar dando retorno para vocês também, tá? Boa apresentação. Bia, está desligado o microfone. Está sem áudio, Bia. Alguém consegue ouvir? Eu não estou ouvindo, não ouço nenhuma. Estou ouvindo. Não pode usar carne, não pode usar... Gente, não entendo o que aconteceu. Agora sim, Bia. Estão me ouvindo? Ok. Boa tarde a todos. Esse é um trabalho de projeto integrador sobre o descarte inadequado de resíduos orgânicos e nosso grupo é composto por 5 integrantes, eu, o Abner, André, a Isabela e a Sofia, e nós fizemos uma página no Instagram chamada Reaproveita Saudável, que a Isabela está compartilhando, e lá nós colocamos algumas receitas que são testadas e aprovadas previamente para garantir a qualidade. Próximo. Isabela está sem som. Acontece, gente. Evento online é assim mesmo. Fica sem internet, falta som, dá problema de conexão.
Alguém pode ir conduzindo enquanto a Isabela não consegue entrar. Consegue me escutar agora? Agora sim, Isabela. A tela parou de compartilhar. Deixa eu só compartilhar um minutinho. Agora sim. Essa é a nossa página do Instagram. Ela foi criada com o intuito de mostrar ao público maneiras de utilizar partes de alimento que normalmente são jogadas fora e sugerir algumas receitas também. Nós organizamos o feed em 3 partes: os vídeos de receita, os benefícios e as frases sobre a alimentação, com 3 postagens por semana. Boa tarde, meu nome é Abner e eu vou falar um pouco da problemática que encontramos para iniciarmos o projeto. Durante a pesquisa, verificamos que a quantidade de alimentos que eram descartados nas casas brasileiras eram enormes. Pegando como base a pesquisa da Embrapa, vemos que a média era de mais de 128 quilos de alimentos descartados em cada família brasileira. Em um país onde temos perto de 40 milhões de pessoas na miséria, são números bastante preocupantes, pois os que têm acesso à comida a usufruem sem preocupação com a falta dela. Com isso, descartam a comida como se não fosse nada. A pesquisa da Embrapa mostrou ainda que as pessoas que têm a consciência do impacto no desperdício no orçamento são as que menos jogam comida fora, independente da classe social. Outro dado interessante é que quando esses alimentos são descartados, eles vão para aterros sanitários, onde, consequentemente, produzem gases que contribuem para o efeito estufa. Segundo a FAO, cerca de 8% da emissão global desses gases é proveniente do desperdício de alimentos. Então, além de uma questão social, é uma questão ambiental, tendo em vista que todos saem prejudicados, tanto os humanos quanto o meio ambiente em si. Se for pensado pelo lado econômico, esse comportamento de consumo, segundo a FAO, gera um prejuízo de mais de 3 trilhões de reais no mundo todo. Esse é o verdadeiro dinheiro jogado no lixo. Olhando agora pelo efeito na nutrição dos brasileiros, vemos uma alimentação pobre em nutrientes. Uma pesquisa feita pela USP em parceria com a Unifesp revelou que entre os brasileiros, 99% possuem quantidades insuficientes de vitaminas importantes para o organismo, vitaminas que podem ser adquiridas por meio das partes descartadas, onde a maioria das frutas apresenta sua maior fonte de vitaminas da casca. Tendo em vista esses problemas, o projeto buscou compartilhar informações para que esses números mudem e tenhamos um mundo melhor. Então, boa tarde, meu nome é André. Eu vou estar fazendo a justificativa, ou seja, o porquê que nós temos que reaproveitar alimentos, ok? Coloquei a foto desses iogurtes aí, eu creio que todo mundo aqui já uma vez algum deles, que é metade dele é iogurte e outra metade é bolinha de chocolate. E a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês comeriam uma parte e jogariam outra fora? Tipo assim, comeriam uma parte de iogurte e jogariam as bolinhas de chocolate fora? Eu creio que não, né? Porque eu, pelo menos, não faria isso. Eu não vejo propósito, é desperdício de dinheiro, é desperdício de uma coisa boa, gostosa, que poderia estar nutrindo pessoas que passam fome. Então, é o que nós fazemos, nós consumimos um pedaço dos alimentos e o resto nós jogamos fora, parte que poderia estar nos nutrindo também. Tem outra pergunta, vocês ouvem música para melhorar o humor? Ou então vocês tomam vitaminas, compram vitaminas, né, porque o corpo precisa? Eu não sei se vocês sabem, mas a casca da banana também melhora o humor, porque ela libera serotonina. E também a casca do chuchu, ela tem muita vitamina B. Então, assim, nós estamos procurando nos nutrir por outros meios, sendo que aquilo que nós temos jogado fora faria isso por nós. Por isso eu separei 5 motivos que nos mostram qual é a importância disso. O primeiro é que ele reduz o efeito estufa. Esse efeito é algo que tem no planeta, né, que são gases que prendem os raios solares aqui, não deixa o planeta esquentar demais. Uma decomposição era muito gás, isso faz o planeta esquentar além do normal. O chorume, que é um líquido tóxico, ele acaba penetrando a terra e contaminando então, já vamos ter uma nascente que vai nascer contaminada. Isso também ajuda a nos economizar dinheiro, ou seja, você não vai gastar mais dinheiro ainda comprando mais ingredientes, sendo que você está jogando vários fora.
né, no seu lixo. Ajuda você a se descarregar de uma culpa social, que é aquela de você estar jogando fora alimentos enquanto muita gente passa fome, e também ajuda a cuidar da sua família. Ou seja, ajuda a nutrir os seus filhos, sua esposa, seu marido melhor, ajuda a fazer pratos diferentes, né, dentro da sua casa. Também não deixe o seu lixo feder, né, porque acaba não tendo muito alimento em composição ali dentro. Então, todos esses são os benefícios aí para você. Boa tarde, meu nome é Sofia e eu vou agora falar quais seriam os objetivos do nosso projeto, ou seja, aquilo que nós buscamos alcançar a partir dele. Como objetivo geral, ou seja, a nossa ideia central, nós temos como meta reduzir o descarte inadequado de resíduos orgânicos, no caso, sobra de alimentos, como cascas, talos e folhas, por exemplo, quando esses ainda podem ser aproveitados. Por outro lado, temos os objetivos específicos, ou seja, aqueles que demonstram com mais detalhes o que a gente quer buscar, e seriam eles mostrar ao público novas maneiras de utilizar essas partes de alimentos a partir da sugestão de receitas, que é o que a gente faz na nossa conta. A gente sugere receitas para que as pessoas não precisem jogar fora esses produtos. Também buscamos demonstrar a importância da reutilização, já que haveria muito desperdício caso isso não acontecesse, se só essas sobras fossem descartadas, sendo que elas podem ser usadas. Também buscamos conscientizar sobre os benefícios trazidos à nossa saúde quando a gente ingere esses resíduos. No caso, as cascas, por exemplo, a casca de banana, que, como o André disse, traz a serotonina e outras coisas. Nós fazemos tudo isso divulgando as informações das redes sociais, no caso, o Instagram, para que assim a gente atinja o maior número de pessoas possível. Logo durante o desenvolvimento inicial do nosso projeto, na fase inicial dele, fizemos uma pesquisa para entender o que a gente deveria fazer a partir da opinião de um público. Fizemos diversas perguntas, com respostas diversas, e uma coisa que se destaca bastante é que perguntamos se as pessoas reutilizavam algumas coisas. A maior parte delas disse que sim. Porém, quando perguntamos se elas se sentiam satisfeitas com essa maneira que elas reutilizavam, elas disseram que não, apesar de serem maneiras diversas, elas achavam que não estava ajudando o suficiente. E aí, grande parte delas, 77%, disse que gostaria de usar os nossos métodos para fazer esse reaproveitamento de uma maneira melhor. Ou seja, elas gostaram das nossas ideias e gostariam de usar elas para fazer esse reaproveitamento. Por vários motivos, elas escolheram essa opção, e aqui elas disseram alguns deles, onde se destaca a nossa vontade de mostrar as receitas saudáveis, com ingredientes fáceis de achar, já que são as sobras de alimentos que a gente consome diariamente. E quanto à nossa logo, ela possui a casca de banana, de maçã, representando o foco de nosso projeto, que é justamente o reaproveitamento, né? E o nosso protótipo é a receita de brigadeiro de casca de banana, nosso primeiro post na página, inclusive. E como vocês podem ver, não possui vídeo, pois essa ideia surgiu só depois, quando a gente percebeu que o feed precisava de mais representatividade. Esses aí são os vídeos que nós fizemos tentando deixar a nossa página mais atrativa e interativa, dando preferência para unidades de medidas mais fáceis e receitas com ingredientes mais acessíveis ao público. Nossas receitas não foram feitas para serem seguidas à risca, sendo assim impossível utilizar ingredientes de sua geladeira, ingredientes diferentes. Também fizemos posts dos benefícios para mostrar para vocês quais são os benefícios que aqueles alimentos estariam trazendo para a sua saúde. Mas também tem trazer uma consequência da importância da alimentação saudável e tudo mais. Bia. E
nós também postamos frases sobre alimentação e com elas visamos incentivar ainda mais as pessoas a consumirem alimentos saudáveis, mostrando a importância da ingestão e descontraindo um pouco também. O André, em vários dias da semana, ele interage com o público por meio dos stories, postando enquetes, curiosidades sobre a alimentação e perguntas sobre os nossos posts, como, por exemplo, os benefícios dos alimentos que utilizamos nas receitas. Uma forma do público não esquecer quais eles são. Esse é o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar o link do formulário aqui no chat do Meet. Aí, se vocês puderem entrar lá e avaliarem o nosso trabalho. Temos uma pergunta. Tem uma pergunta para vocês responderem aí no chat, grupo. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Sigam lá no Instagram, Reaproveita Saudável, tá muito bom. Os vídeos, receitas fáceis de fazer. Estou querendo fazer várias. Saborosas. Então, obrigada. Podem fechar a câmera. Chamo agora. O que mudou na visão dos membros do grupo sobre o desperdício do alimento. Eu, por exemplo, eu fiz o doce de casca de maracujá, a primeira receita que a gente postou aqui com o vídeo, e eu, hoje em dia, por exemplo, eu não... Toda vez que eu vejo alguém jogando casca de maracujá fora, eu aviso que, tipo, mostro a receita, porque dá muita dó de jogar, sendo que o doce disso é perfeito. Então, vale muito a pena. Obrigada, Isabela. Aí vocês podem responder no próprio chat mesmo, tá? Chamo agora o grupo 2, acessórios com materiais recicláveis. Podem se apresentar, fique à vontade. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Hoje nós iremos apresentar o projeto que nos moveu durante o último ano, que é o BioBiju. Como todos já sabem, o tema da Feira do Meio Ambiente esse ano é Planeta Terra versus Sociedade de Consumo. Um outro modelo é possível? E a alternativa que nós propomos para responder parte dessa pergunta são os acessórios com materiais recicláveis. Você pode saber mais sobre o nosso trabalho através da nossa página no Instagram. O link vai estar aqui no chat, tá bom? O nosso grupo é formado pela Maria Eduarda Teodoro, pelo Samuel, pela Maria Eduarda Vilela, pela Emanuele e por mim, Sara Kelly. E a gente não pode deixar de citar também a nossa professora orientadora, a Yaskara, né? Agora vamos falar um pouco sobre o problema que nos levou a pensar esse projeto. Bom, é de hoje que se fala sobre os impactos que o descarte irregular do lixo seco deixa no meio ambiente. Esse problema tem crescido cada dia mais, e os resíduos recicláveis estão à nossa volta a todo momento, mas cada vez mais toneladas de lixo são produzidas pela população. Eu irei citar alguns dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que evidenciam essa problemática. Primeiramente, de acordo com a ABRELP, o Brasil produz quase 8 milhões de toneladas de lixo por ano, um crescimento de 19% entre 2010 e 2020. Outro dado alarmante que nós temos é que a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil cresceu 16% na última década. O montante passou de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29,4 milhões de toneladas por ano em 2019. Dentre esses resíduos, 44% englobam plástico, metais, vidro, papelão e papel, que são alguns materiais que nós utilizamos nos nossos produtos. Um dado sobre a nossa região é que o Sudeste responde por quase 50% da geração do país. Existe também uma projeção que a ABRELP fez que até 2050, se nós continuarmos nesse mesmo ritmo, o Brasil observará um aumento de quase 50% no montante de resíduo sólido urbano e poderá alcançar 120 milhões de toneladas de lixo por ano. Para o mesmo período, a projeção de crescimento populacional esperado é de 12%, o que evidencia a influência decisiva da componente da perspectiva econômica nessa equação. Isso, inclusive, tem sido falado desde ontem, sobre como a componente da
perspectiva econômica influencia. Outro dado sobre o Espírito Santo é que aqui está entre os 10 estados do país que tem o índice de cobertura de coleta acima da média nacional, com 93,7%. Mas a luta pelo fim do descarte incorreto não acaba aqui. Agora a Duda vai estar falando um pouco sobre as consequências, a Maria Eduarda. O descarte irregular de resíduos gera muitos problemas para a sociedade. Alguns deles são ilhas de lixo, proliferação de insetos, poluição ambiental, doenças, alagamentos e enchentes. Mas, além de sofrermos as consequências atualmente, a herança ecológica que deixamos às gerações futuras tem um peso muito maior por causa do tempo dos materiais para se decomporem. O alumínio leva de 80 a 200 anos na natureza. O plástico, mais de 400 anos. O vidro, mais de 1000 anos. O papel, só de 3 a 6 meses. A borracha, por tempo indeterminado, e o nylon, 600 anos. Samuel, tá sem som. Alguém pode continuar a apresentação? Acontece esses problemas técnicos. Professor, ele está saindo e entrando de novo, igual a Isabela fez naquela hora, e já a gente continua. Tá ouvindo sim, tá ouvindo sim. Obrigado. Enfim, boa tarde. Dois conceitos muito importantes para entender um pouco mais sobre o nosso projeto é da reutilização, que é quando você reaproveita o material de outra forma, que evitando, assim, o descarte desnecessário dele na natureza. E também tem a reciclagem, que é quando você, por meio de um processo ou artesanal ou industrial, você transforma esse produto numa matéria-prima que pode servir para a produção de novas coisas. E com base nisso, e também todo esse contexto que a Sara e a Duda falaram, da alta produção de lixo no Brasil, e também incluindo a pandemia que a gente está vivenciando, a gente quis criar um projeto que, ao mesmo tempo, envolvesse o meio ambiente e a comunidade que a gente vive. E assim surgiu a BioBiju. Através da BioBiju, nós queríamos mostrar que é possível, sim, você reaproveitar certos materiais que seriam descartados e, através da produção de bijuterias que a gente mesmo produziu com as coisas que a gente tem em casa, com as coisas que a gente jogaria no lixo, e dessa forma a gente evita uma concentração de lixo muito grande na natureza. Além de que esses produtos que a gente faz pode servir tanto para uso próprio, também se alguém se sentir inspirado ou interessado pelos produtos, que é o nosso foco, a pessoa pode ela mesma produzir para presentear um amigo, ou talvez para vender e conseguir uma fonte de renda alternativa. E através disso, a gente busca ajudar o meio ambiente. Oi, boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouco dos nossos objetivos em fazer esse projeto. Divulgar os danos do descarte incorreto de resíduos no meio ambiente, promovendo a consciência ecológica na comunidade. Consciência ecológica é quando, através da educação ambiental, você consegue ensinar alguém e fazer essa pessoa entender a importância de proteger e preservar o nosso meio ambiente. E a gente queria fazer isso de uma maneira fácil e rápida de ser entendida por meio das redes sociais. Fazer bijuterias reutilizando materiais que serão descartados e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. A gente queria mostrar que, com materiais que você já tem na sua casa e com processos muito simples de fazer, você pode, no final, ter um produto que você usa no seu dia a dia. Logo antes da gente começar todo o nosso projeto, a gente fez uma entrevista com o nosso possível público-alvo para ver no que eles estariam interessados. E aí a gente trouxe algumas das respostas. A primeira pergunta foi:
Você sabe como reaproveitar materiais como garrafas, latas, CDs, tecidos, que eram os materiais que a gente provavelmente iria utilizar no nosso processo. E a gente percebeu que quase metade das respostas foram negativas. E a gente achou que seria uma boa oportunidade de trazer essas informações para esse público. A segunda pergunta foi, caso você não saiba como fazer, gostaria de aprender? E a gente recebeu que 86,9% das pessoas disseram que sim. Ou seja, o nosso público estaria interessado no conteúdo que a gente postasse. E para finalizar, vocês conhecem projetos que ensinam e conscientizam a comunidade internauta quanto ao descarte irregular do lixo e formas de reciclar? E a gente teve mais de 80% das respostas dizendo que não, o que foi só mais um motivo para a gente criar um projeto com esse tema. Boa tarde, eu sou Emanuele e eu vou falar sobre os produtos e também sobre os materiais que a gente usou para fazer os acessórios e as bijuterias. Para fazer os produtos, a gente foi bem pela lógica do que a gente tinha em casa mesmo, para que a gente não precisasse ficar saindo muito atrás das coisas, e da essência mesmo de que o nosso projeto foi feito para mostrar que tem como reciclar fazendo bijuterias e acessórios com materiais recicláveis que a gente tem em casa. Então, a gente só precisou comprar o básico mesmo para fazer os produtos de fato, como, por exemplo, a golinha do brinco, que é esse até eu tô até usando, que saiu até mais barato do que se eu fosse comprar um brinco já pronto. Então, nós conseguimos fazer vários produtos diferentes. Nós utilizamos CD para fazer esse primeiro brinco que tá aí, e o brinco vermelho foi feito com tampa de plástico. Esse porta-bijuterias aí foi feito com lata de sardinha, e esse colar foi feito com garrafa PET. Nesse vídeo aí que nós estamos apresentando, está sendo feita uma flor com cápsula de café, que pode ser usada no colar, como podemos ver na foto, ou como enfeite para guardanapo. Bom, a gente vai deixar aqui no chat o nosso formulário, que a gente gostaria muito que vocês respondessem sobre o que vocês acharam do nosso produto, é muito importante para a gente. E gostaria de ressaltar uma coisa muito importante, que sustentabilidade não é uma modinha, é consciência. Se a gente não mudar nossas atitudes agora, as gerações futuras vão sofrer pelos nossos erros. Por isso que a gente deve preservar. Obrigado. A gente só queria agradecer pela atenção até agora e desejar uma boa tarde para todo mundo. Obrigada. Obrigada, grupo. Eu não conhecia as cápsulas de café, fiquei conhecendo através deles, né? O protótipo deles foi um colar com essas cápsulas de café expresso, que a Maria Eduarda Vilela fez, e aí depois os outros integrantes do grupo começaram a utilizar os outros materiais, né, de garrafa PET, tampas plásticas, e o resultado realmente ficou muito bom. Eles também têm uma página no Instagram, BioBiju, onde vocês podem ver melhor os trabalhos. Agora eu chamo o grupo 3, descarte de medicamentos em Vila Velha. Tá dando para me ouvir? Tá sim, Clara. Então tá bom. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo agora. Meu nome é Clara, eu sou uma das representantes do grupo, né, que vai falar hoje um pouco sobre o descarte incorreto dos medicamentos, né, como minimizar esse problema. Eu estou esperando a Júlia compartilhar a tela para começar a apresentação. Já estou indo, calma aí.
Enquanto ela coloca para apresentar, eu vou dizer quem são os integrantes do grupo. Junto comigo são a Alicia, a Jéssica, a Júlia Duque, a Júlia Batistucci e a Yasmin. Bom, o nome do nosso projeto é o Projeto Descarte Med, e eu vou começar falando um pouco sobre a problemática ambiental. O descarte de medicamentos feito de forma correta, ele pode ocasionar problemas para o meio ambiente, tendo como principal consequência a contaminação dos rios e dos solos, podendo mudar ciclos biogeoquímicos, alterar teias e cadeias alimentares, contaminar os lençóis freáticos e entre outras consequências. Além disso, também pode apresentar riscos tanto à saúde humana quanto à saúde dos animais. Nos animais, nós citamos como consequência as mutações genéticas e hormonais, como exemplo, a feminização de alguns peixes machos. Já na saúde humana, a gente pode citar o exemplo dos antibióticos, que quando descartados de maneira incorreta, eles podem acabar criando uma resistência bacteriana, o que os torna ineficazes no tratamento das doenças. Outras consequências que podem ser causadas pelo descarte irregular dos medicamentos é a diminuição da fertilidade nos homens e a intoxicação também, que pode ocorrer de forma leve ou até mesmo levar à morte da pessoa que entra em contato com essa substância. É importante ressaltar sobre a intoxicação que muitas vezes ela pode ocorrer de forma acidental nas pessoas que trabalham em aterros e lixões. Outro problema que pode ser causado também pelo descarte irregular dos medicamentos é o abuso intencional das drogas em pessoas que vivem em situação de rua. Agora a Yasmin vai falar um pouco sobre a justificativa do nosso projeto. Levando em consideração o que foi dito anteriormente pela Clara, o descarte incorreto de medicamentos provoca consequências ao meio ambiente e risco à saúde. Essa problemática ocorre principalmente pela falta de conhecimento e até mesmo por um certo desinteresse das pessoas. A partir disso, nós entendemos que conscientizar e informar as pessoas seria uma maneira de solucionar o problema do descarte feito de forma incorreta. Bom, agora falando um pouco sobre as entrevistas, nós criamos uma página no Instagram e fizemos algumas enquetes com algumas perguntas para podermos interagir e ter um alcance maior de pessoas. E com essas enquetes, que muitas pessoas descartam seus lixos em lixo domiciliar ou em vaso sanitário e até mesmo diretamente no esgoto. E então, através dessas respostas que Tá falhando o seu áudio, Jéssica. Oi? Dá pra dar Tá melhor. tá? Tá, qualquer coisa você pode fechar a câmera, que eu acho que funciona melhor. Bom. Fecha a câmera e usa só o áudio para ver se melhora. Bom, nas enquetes nós fizemos perguntas de... Melhorou? Melhorou. Agora tá melhor? Tá, em uma das perguntas Pode que fizemos continuar, nas Jéssica. nossas enquetes, perguntamos como era a maneira que elas descartavam seus medicamentos. E muitas delas responderam que descartavam diretamente no lixo domiciliar ou nos vasos sanitários e até mesmo diretamente nos esgotos. E foi através dessas respostas que definimos melhor o objetivo do nosso produto.
Então, levando em conta a problemática ambiental e a justificativa do nosso projeto, a gente postulou primeiramente como objetivo informar os principais pontos de coleta de medicamentos em Vila Velha, justamente por ser a localização do nosso campus, e para a gente focar somente em um município e conseguir entregar as melhores informações e assim ajudar as pessoas, a comunidade, a fazer o descarte de seus medicamentos. O segundo ponto que a gente colocou como objetivo foi conscientizar sobre as consequências do descarte incorreto. Hoje em dia, a gente sabe que muitas pessoas não têm interesse nenhum nesse assunto e, consequentemente, não sabem as consequências que essa prática pode levar. Então, a partir, por meio da informação, a gente quis conscientizar as pessoas para que elas passem a descartar de forma correta. E a gente faria isso por intermédio do Instagram, que hoje em dia é uma plataforma super atual e cotidiana, onde a maioria das pessoas está envolvida, né? A maioria das pessoas tem Instagram hoje em dia, e a gente iria conseguir disseminar por mais pessoas essas informações, conscientizando assim para que elas façam o descarte correto e evitem as práticas erradas do descarte de medicamentos. Para alcançar os nossos objetivos falados pela Júlia, vimos que a melhor maneira de conscientizar e informar a população acerca dos medicamentos seria com a criação da página no Instagram, visto que atualmente as redes sociais têm um grande papel na divulgação de informações e ideias, e foi o que nós fizemos. Nós temos uma página chamada Descarte Med, e é lá que nós falamos sobre os impactos ocasionados pelo descarte irregular. Como, por exemplo, o que acontece quando você descarta um antibiótico irregularmente, ou como o descarte irregular contamina os rios. Também falamos de informações importantes, como as consequências da ingestão de medicamentos vencidos. E o principal, nós falamos como descartar de maneira correta, aonde descartar. Tudo isso sempre visando conscientizar as pessoas e ensiná-las sobre o certo. Por isso, nós também fizemos um mapeamento de Vila Velha e criamos um mapa interativo com os postos de saúde e farmácias que fazem a coleta dos medicamentos vencidos. E o link dessa página o link desse mapa está na nossa página da bio, está na bio da nossa página. E agora a Alice vai mostrar um pouco para a gente da nossa página, nossos posts, como entrar nesse mapa e tudo mais. Sem som, Alicia. Desculpa. Acontece. Boa tarde, agora eu vou apresentar a nossa página no Instagram, que foi o que as meninas falaram. A gente escolheu o Instagram por ser algo que a maioria por ser uma rede social que muitas pessoas têm hoje, e assim levar essa informação do projeto, né? Esse projeto ao maior número de pessoas possíveis, visto que é uma rede social de fácil acesso. Essa aqui é a nossa página, que inclusive as meninas estão deixando o link aí para vocês estarem acessando e seguindo lá. Descarte Med. Aqui na nossa bio tem a informação de quem somos e também sobre as postagens sobre os descartes de medicamentos estão aqui. E as postagens seguem um padrão da paleta de cores, né, para ficar algo esteticamente bonito mesmo e atraente, que é azul com rosa. E aqui na nossa bio também fala do link do mapa interativo e da avaliação. E quando a gente criou, percebemos que algumas pessoas não têm tanta facilidade assim com o Instagram. Então, por isso que deixamos nos destaques como acessar o mapa interativo. Vou mostrar aqui, ó. Como acessar o link do mapa interativo e como acessar o nosso questionário avaliativo do projeto. Vou estar mostrando aqui, ó, aí clica no link para ir para o mapa e para o questionário. Aqui estão os links do projeto, mapa interativo. Aí aqui no mapa,
está todo o mapeamento das unidades que recebe, unidades de saúde e também algumas farmácias que pesquisando, vimos que recebem também esses medicamentos vencidos. Aí a pessoa que vai procurar essas informações vai entrar aqui nesse mapa e vai procurar, por exemplo, a unidade que esteja mais próxima da sua casa. Vou dar um exemplo, que no meu caso eu moro em Terra Vermelha. Então, vou buscar aqui ou a unidade de saúde da família de Terra Vermelha ou a farmácia CIBIEM, a rede CIBIEM. Aí, clica aqui, ó, aí já vai estar todas as informações, telefone para contato, horário de funcionamento e o endereço. E também, voltando aqui para o link do projeto, tem a avaliação do nosso projeto, que eu vou pedir para vocês estarem avaliando também, para ajudar. Vou acessar aqui agora. E aqui está a avaliação da nossa página. E é isso. Obrigada. Obrigada, grupo. Parabéns. Agora o nosso horário está um pouquinho justo. Eu já vou chamar o próximo grupo. Observem se tem alguma pergunta no chat para vocês. Grupo 4, cosméticos com a borra do café. Fique à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Esperar a Letícia começar. Bom, boa tarde a todos. A apresentação do grupo 4 começa com uma pergunta. Vamos tomar um café? Vocês não precisam responder, mas seria legal que refletissem na resposta depois de ver alguns dados que vamos trazer enquanto fazemos a apresentação. Nós trabalhamos com lixo orgânico e o tema principal do nosso projeto foi produzir cosméticos a partir da borra do café. O produto foi elaborado na disciplina de Projeto Integrador sob a orientação da professora Yáscara Jardim. Toda a pesquisa e a apresentação foi feita por Carolina Ferreira Couto, Carolina Santana Iglesia Lopes, Letícia Martins de Araújo, Luísa Victoria Gomes dos Santos e Sabrina Barbeta Buffon. Nós somos do primeiro ano técnico em biotecnologia. Esses serão os tópicos apresentados pelo nosso grupo. Os problemas causados pelos resíduos do café, o uso da borra de café como cosmético, os resultados obtidos a partir das pesquisas com o público e os produtos desenvolvidos, além da marca que a gente pretende criar. Boa tarde, gente. Então, primeiramente, a gente tem que pensar que o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Inclusive, eu trouxe um dado aqui da Embrapa, que diz que o consumo mundial no ano de 2020 foi de 168,39 milhões de sacas de 60 quilos, representando um aumento de 0,3% em relação ao ano anterior. Essa demanda crescente durante a pandemia se deu devido ao maior consumo dentro de casa e a lenta recuperação do consumo fora de casa. E lembrando que o consumo de café gera o resíduo borra, que ele não é aproveitado comercialmente, então é jogado em aterros sanitários, incinerado, queimado, podendo trazer prejuízos para o meio ambiente. Agora, pensando no Brasil, a gente tem que lembrar que também o Brasil é um dos países que mais consome café no mundo. Eu trouxe um outro dado da Associação Brasileira da Indústria do Café, da ABIC, que diz que no ano passado o consumo cresceu em 1,34%, indo para 21,2 milhões de sacas de 60 quilos consumidas, sendo o segundo maior valor já registrado pela associação, e gerando um volume acima de 800 mil toneladas de borra, ou seja, muita coisa. Agora, pensando na decomposição desse resíduo, a gente tem que lembrar que ele libera gases do efeito estufa, como o metano, que chega a ser 20 vezes mais potente do que o CO2 no aquecimento global. Isso segundo informações do Instituto Acato, que é focado na conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. Diante das problemáticas apresentadas, arranjamos uma alternativa para o descarte da borra. Desenvolvemos cosméticos a partir dela, uma vez que o café apresenta muitas propriedades benéficas para o cabelo e a pele, sendo elas o ácido linoleico, que combate o ressecamento e ajuda a regular a produção de sebo, propriedades antioxidantes, que protegem contra radicais livres, além de ser muito benéfico no tratamento da celulite, graças aos grãos que, ao entrar em atrito com a pele, aumentam a circulação do local. Bom, boa tarde novamente. Agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa com o público.
Então, para analisar melhor a situação da produção e consumo de café, além do descarte da borra, a gente realizou uma pesquisa com o público-alvo no primeiro semestre utilizando o Google Formulário. E a partir dele, 62 pessoas foram entrevistadas. Delas, 87,5% costumam fazer café em casa. E em relação ao consumo, a grande maioria, 75,8%, costumam tomar café todos os dias. 6,5% de 2 a 3 vezes por semana, 12,9% raramente, e apenas 4,8% nunca consomem café. E esses 4,8% correspondem a apenas 3 pessoas. Então, a partir desses dados, a gente pode notar que realmente há um grande consumo de café e, consequentemente, uma grande produção de borra, que, como a Carol disse, traz diversos problemas para o meio ambiente que muitas vezes nem são considerados. Vemos também que 45,2% dos entrevistados descartam a borra de café no lixo normal, 24,2% descartam na pia, 16,1% no lixo orgânico, 8,1% em outro local e somente 3,2% não geram borra. E, ao perguntar se utilizam produtos de origem orgânica, 61,3% disse que sim e 38,7% disse que não. E, por fim, a gente também perguntou se o público utilizaria ou não produtos feitos a partir da borra de café, e como resultado foi possível observar que grande parte das pessoas, 95,2% dos entrevistados utilizariam. E é importante lembrar que as 3 pessoas que responderam não justificaram suas respostas dizendo que nunca haviam visto produtos que utilizavam a borra de café na sua produção, o que nos mostrou também que, além do problema da borra, há também uma grande falta de informação em relação às propriedades benéficas da borra do café. Bom, nosso objetivo com o projeto é justamente reutilizar a borra do café a fim de diminuir seus impactos ao meio ambiente, produzindo cosméticos naturais e com ricas propriedades, já que achamos que sua utilização na indústria cosmética parece ser uma abordagem adequada para reciclar e valorizar os resíduos. Bom, como foi mencionado no início da apresentação, o nosso projeto é em torno da produção de cosméticos utilizando a borra de café e, inicialmente, a gente pretendia apenas produzir o sabonete, mas depois de diversas pesquisas, a gente observou que a borra de café apresenta muitos benefícios para a saúde e, por isso, a gente decidiu expandir e criar, além de sabonete, outros produtos. Falando agora um pouquinho mais do sabonete, ele é, em sua parte superior, mais esfoliante, porque ali é uma concentração maior de borra de café, e em sua parte inferior, mais hidratante. Ele é bem espumante e pode ser utilizado em todo o corpo. Bom, eu fiz o esfoliante e durante o desenvolvimento do produto eu tive que refazer e testar ele algumas vezes para atingir a consistência ideal e também para determinar a quantidade certinha de cada ingrediente. E falando um pouco sobre a sua utilização, ele pode ser aplicado no rosto e no corpo. E é recomendado ele ser usado uma vez por semana em pessoas que têm pele oleosa ou mista. Mas quem tem a pele seca não se deve fazer mais que 2 esfoliações por mês. E ele deve-se espalhar o produto levemente, fazendo movimentos circulares, e depois lavar a região com água fria. Os produtos para a pele apresentados promovem diversos benefícios. Exercem funções anti-envelhecimento, estimula a circulação sanguínea, ativando a regeneração celular, remove células mortas e também clareia manchas na pele. Além dos benefícios que a Sabrina citou, também atua no aumento da resistência da pele, ajuda no tratamento de cravos e espinhas, visto que promove o estímulo da corrente sanguínea com a esfoliação, o que ajuda a diminuir a vermelhidão da pele ocasionada pela acne, e também auxilia na proteção e hidratação da pele. Além dos produtos para a pele, a gente resolveu, que a Letícia e a Sabrina acabaram de explicar, a gente resolveu fazer produtos para o cabelo também. E também, como a Letícia disse, nas pesquisas a gente viu que a borra tem diversas propriedades que poderiam ser aproveitadas em outros produtos. Então, com receitas simples e econômicas, eu e a Luísa, a gente fez o shampoo e a Carol fez a máscara. E lembrando que nenhum dos produtos apresentados foi distribuído ao público devido à pandemia, mas a gente pretende distribuí-los quando possível para receber um retorno do nosso projeto.
Benefícios para o cabelo. A borra de café promove o aumento da circulação do couro cabeludo e, consequentemente, o aumento do crescimento do fio, potencializa a hidratação, deixa o cabelo macio e nutrido, reduz a queda capilar e promove a esfoliação. O café faz vasodilatação e é um produto antioxidante. Combate cortisol no bulbo capilar, ou seja, cortisol é um hormônio relacionado ao estresse. Ele, em contato com o bulbo, acelera o processo de caimento dos fios e a cafeína tem propriedades que combatem a queda do cabelo. O ativo cafeína também melhora a circulação do couro cabeludo. E é importante ressaltar que todos esses produtos não são prejudiciais à saúde dos fios, ao contrário disso, só trazem benefícios para a região capilar. Então, com todos esses produtos, a gente pretende criar uma marca, o Five Cups, para seguir o mesmo princípio. Reutilizar resíduos orgânicos para a produção de cosméticos de qualidade, porque dessa forma a gente ajudaria a diminuir os impactos do lixo orgânico no meio ambiente. Aqui estão algumas das referências que a gente pesquisou, e como a Carol falou, a gente ainda não conseguiu entregar esses cosméticos para o público analisar, mas a gente pretende fazer isso logo. O que nos atrapalhou foi a pandemia, e por conta disso a gente vai pedir que vocês avaliem nosso produto a partir do que a gente apresentou aqui. É um formulário super simples e fácil de responder, que a gente vai estar mandando no chat, e eu vou mostrar aqui para vocês. São perguntas simples que vocês não vão gastar nem um minuto. Você acha que não contribui para o meio ambiente? Você utilizaria os produtos apresentados? Se não, por quê? O que mais te surpreendeu na nossa apresentação, para você avaliar também de 1 a 5 a estética dos nossos produtos e em que podemos melhorar? Porque dessa forma a gente vai pegar as respostas que vocês estarão enviando e aprimoraremos os nossos produtos. Além disso, se você tem interesse de participar dos testes do produto, a gente está deixando aqui uma pergunta para você mandar seu e-mail ou telefone para a gente poder entrar em contato, e dessa forma você fazer ainda mais parte do nosso projeto. Desde já a gente agradece toda a atenção, espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma boa tarde. Obrigada, meninas. Observem aí o chat. Peço que avaliem o trabalho do grupo, né? Bastante um empreendimento aí que tem futuro. Agora eu vou chamar o próximo grupo. Fabricação de tintas naturais. É o nosso penúltimo grupo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos presentes. Meu nome é Sara Ramos. O grupo é composto por Emília Rúbia, Gabriel Barcelos, Tamires Camilo e Ilza Ilaia. Nosso trabalho é sobre o impacto das tintas industriais no meio ambiente, com foco na produção de tintas 100% ou quase 100% orgânicas, sendo orientados pela professora Yaskara Alves. Bem, a ideia geral do trabalho ela surge a partir da compreensão de que os problemas que resultam das tintas industriais, em contato com o meio ambiente, interferirem indiretamente na saúde humana, por meio dos metais pesados. São elementos responsáveis por diversos tipos de contaminações e também são elementos bioacumulativos, ou seja, eles não irão apresentar sintomas instantâneos, porém, com o passar do tempo, poderão se acumular nas células humanas, ocasionando doenças psicológicas ou físicas, como atrasos renais, lesões cerebrais, e também existe a suspeita de aumentar o risco do câncer. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que as doenças neurológicas, o pintor Linus van Gogh, podem ter sido ocasionadas por uma intoxicação derivada do chumbo que estava presente em suas tintas. Boa tarde a todos, vocês me ouvem? Boa tarde, Boa tarde a todos. todos. Eu vou falar agora sobre as vantagens de você estar escolhendo uma tinta orgânica ao invés de uma tinta industrial. Bom, a tinta orgânica, como o próprio nome diz, é algo natural. Sendo natural, não tem derivados de materiais pesados, materiais que vêm do petróleo e afins, como as tintas industriais. E podemos perceber isso principalmente pelo cheiro das tintas. E sem contar que esse material pode ser degradado pela natureza, pois é de natureza orgânica, e também pode ser coletado pela compostagem, além de ser uma opção muito mais barata e em conta para estar se investindo.
Boa tarde. Bom, falando agora do objetivo do nosso grupo, o que a gente pretende com ele é justamente conscientizar vocês e ampliar vocês sobre os impactos negativos que essas indústrias causam ao meio ambiente, já que muitas delas fazem o descarte irregular desses resíduos em matas, reservas ambientais, córregos e rios, e que a um longo prazo de tempo podem gerar um dano e um desequilíbrio enorme no meio ambiente, causando até um efeito irreversível. Junto com isso também, o projeto principal do nosso grupo é justamente a produção dessas tintas, orgânicas e sustentáveis, feitas à base de materiais naturais. O nosso projeto principal se desenvolveu a partir de experimentos de 6 técnicas diferentes de produções dessas tintas, que vocês verão a seguir. Boa tarde, eu sou o Gabriel e eu vou estar explicando para vocês os materiais que a gente utilizou para fazer essas tintas. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Gabriel. Ok, então, primeiramente, antes de mais nada, eu vou falar para vocês os componentes básicos da fabricação das tintas. São 2 principais, são os pigmentos, aquelas substâncias que vão dar cor para a tinta, e os aglutinantes, que vão estar unindo essas moléculas de pigmento e conseguindo fazer com que a tinta fique fixa no papel. Bom, os pigmentos que a gente usou são esses que estão na tela, foram basicamente pó xadrez, que é óxido de ferro, pó de café, terra e outros vegetais. Em questão dos aglutinantes, foram também coisas de casa, como suco de alho, clara de ovo, amido de milho, coisas bem caseiras mesmo até para substituir os derivados de petróleo e os metais pesados da composição das tintas industriais. E agora também falando do nosso produto, nosso objetivo primeiro com esse produto era reduzir a toxicidade das tintas e fazer uma tinta que os pais e os professores pudessem deixar as crianças usando, sem ter medo delas colocarem na boca e se contaminando com algum tipo de componente tóxico à saúde. Só que aí depois, pesquisando mais sobre os impactos que essas tintas causam ao meio ambiente, a gente resolveu também ampliar o objetivo do grupo para também mitigar esses efeitos e também promover uma maior interação entre os pais e professores e o público infantil. Então, a partir disso, a gente foi experimentando 6 técnicas de tintas que a gente vai estar apresentando para vocês agora. Falando um pouco agora do experimento que eu fiz, que é a tinta de amido de milho, que utiliza como base a água como aglutinante de amido de milho, vamos entender um pouco o processo de produção dessa tinta. A gente dissolve 1 colher de amido de milho em 1 copo de água, levamos ao fogo e esperamos que ferva. Após chegar ao ponto, a gente reserva essa mistura em um recipiente e esperamos que esfrie. Depois disso, a gente acrescenta o corante alimentício ali, ou então divide essa mistura em vários recipientes para obter maiores quantidades de tinta. Após todo esse processo, a gente obtém esse resultado final, que é uma paleta de 6 cores utilizando a técnica de cores primárias e suas misturas. A tinta de amido de milho é uma tinta que possui uma durabilidade muito boa, sem acrescentar conservantes. Então, se for depositado em um recipiente de vidro ou de plástico que possam ser reutilizados depois, terá uma durabilidade de 1 a 2 semanas na geladeira. Além disso, a tinta de amido de milho é uma opção melhor e mais viável, já que por ser feita apenas de água, amido de milho, corante alimentício, a anilina, não apresenta qualquer risco nocivo nem à saúde e nem ao meio ambiente. Além disso, essa técnica também ajuda no processo de aprendizagem, de amadurecimento da criança. Então, melhora a função locomotora, cognitiva, visual, podendo aí ser utilizada por pais e professores. Não só essa técnica, como todas as outras que serão apresentadas aqui nesse trabalho, são opções muito melhores, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas, como eu já citei agora. Então, é uma opção até melhor do que a tinta guache, que é uma tinta bastante utilizada nesse meio de educação, de aprendizagem, mas que, se em contato com a pele e não retirada direita da forma correta, pode entupir os poros, ocasionando em alergia e até em alguns ferimentos. Agora a gente vai entender um pouco mais dos outros processos. Bom, essa tinta foi a que eu fiz, é a tinta de café solúvel, que utiliza o próprio café solúvel como seu pigmento e como o glutinante. E é só possível obter esse resultado utilizando café solúvel. Vamos para o passo a passo. Primeiramente, você vai esquentar a água e colocar o café solúvel, e depois coloca em um recipiente. Mas se você preferir, você pode estar esquentando
a água e com a ajuda de uma seringa você coloca o café solúvel, para você obter uma melhor precisão em relação às tonalidades das cores. Lembrando que quanto mais pigmento, mais escuro, quanto mais água, mais claro. E para o melhor resultado, utilize essa tinta em papel com uma gramatura mais grossa. Depois de ter feito todo esse processo, você vai esperar 48 horas e vai estar pronta a sua tinta à base de café solúvel. Oi, eu voltei agora para falar um pouco da tempera ovo, que foi a técnica que eu experimentei. E ela, como o nome sugere, ela é feita à base de ovo e utiliza o ovo como aglutinante, né? Além disso, o pigmento dela é exclusivamente seco e agora eu vou estar explicando para vocês o processo de confecção dela. Bom, como você pode ver, ela é muito simples, então só quebra o ovo, lembrando de separar a clara da gema. E vale ressaltar também que essa pelinha que fica ao redor da gema tem que ser retirada, porque ela não é interessante para o resultado final. E a partir daí você tem dois métodos que você pode fazer, tanto da emulsão, que você pode usar a gema para fazer uma emulsão com um pouco de água, ou você pode usar a própria clara e a gema como aglutinante. Depois disso é só misturar o pigmento com a clara e a gema e você vai estar tendo esse resultado. Esse aí eu fiz só com amarelo, azul e vermelho, e depois fui misturando as cores primárias. Bem, a tinta de tempera alho, ela surge na China, passa pelas sociedades persas, egípcias, também foi muito utilizado durante o período renascentista. Enfim, essa tinta tem como característica principal ser uma tinta bem aquosa, ou seja, ela pode ser utilizada como uma tinta aquarela, por exemplo. Para fazer ela, basicamente, você vai bater o dente de alho com um pouquinho de água filtrada no liquidificador. Depois disso, coa essa mistura em um pedaço de pano e um filtro de papel, e com isso você terá o suco de alho, que será o aglutinante da tinta. Depois disso, misture esse aglutinante com um pouquinho de pigmento, seja ele em pó ou líquido, e você terá então a sua tinta de tempera alho. Boa tarde a todos, meu nome é Tamires e eu vou falar sobre a tinta de terra. A tinta de terra surgiu no período paleolítico na pré-história e foram criadas pelos povos pré-históricos. As tintas à base de terra são compostas por pigmentos minerais puros e naturais, constituídas por pequenas partículas de terra. A cor e a textura se diferem pelas características do solo arenoso, argiloso e orgânico. Nas amostras, nós conseguimos vários tons de terra. Foi feito o processo físico de coletar o material da terra e, em seguida, a técnica de peneiração, que consiste em peneirar a terra para ficar fina e homogênea. Quanto mais fina e homogênea, melhor será na utilização da pintura. Depois, basta misturar a terra com a água, que será o solvente, e a cola, o aglutinante, e que dará liga à tinta. E essa tinta feita de terra é uma ótima opção, garante boa qualidade e durabilidade, é uma ótima opção por não possuir compostos químicos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. E também, além disso, além de ser mais barata e econômica. Agora, sobre os corantes naturais. Os corantes são extraídos de substâncias naturais que encontram-se presentes nos frutos, nas flores, nas folhas, cascas, raízes, sementes, legumes, verduras e etc. Na extração de corantes naturais se dá por meio de técnicas e maneiras de melhor obtenção da cor. Para a extração desses corantes naturais, utiliza-se técnicas como cocção, maceração e liquidificação. À medida que eu for falando, eu irei explicar sobre cada técnica utilizada no experimento. Primeiramente, o corante vermelho foi extraído diretamente do suco da beterraba para obter a concentração da cor. No verde, foi feita a técnica de maceração das folhas de espinafre. Nos corantes em pós, o laranja do urucum, o marrom do café e o amarelo do açafrão, foi utilizada a técnica de cocção, que consiste em ferver os ingredientes com um pouco de água até obter a cor desejada. E, por fim, o repolho roxo, que teve aqui a cor roxa,
e adicionado com bicarbonato de sódio, né, foi feito com a técnica de liquidificação, que consiste em bater as folhas do repolho com um pouco de água e extrair o líquido roxo. Esse líquido pode ser adicionado com outros ingredientes, como, por exemplo, bicarbonato, pois o repolho roxo é indicador de ácido base e, por isso, ocorre a variação da cor. O grupo também formulou uma coletânea com as receitas das tintas em que experimentamos ao longo desses meses. Nessa coletânea estará disponível todos os ingredientes, todo o modo de preparo, também consta com desenho interativo, para caso você queira pintar, colorir, enfim. Para ter acesso a essa coletânea, basta preencher o formulário. Esse formulário é o nosso formulário de avaliação do produto, então é muitíssimo importante que vocês o preencham. Concluindo, então, essas foram as referências que utilizamos ao longo do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a professora Yaskra pela ajuda e pela orientação, e muito obrigada pela atenção. Obrigada, grupo. Já temos perguntinhas aí para o final. Agora vamos assistir a apresentação do último projeto integrador, embalagem com resíduos de cana-de-açúcar. Me ouvem? Sim, Arthur. Sim. Obrigado. Olá, boa tarde. Nós somos o grupo que faz embalagens biodegradáveis com bagaço da cana-de-açúcar. Espero que sejam todos bem. O grupo é composto por mim, Arthur Candeia, Kleber Júnior, Guilherme Borges, Matheus Paranhos e Nicolas Eduardo, com a orientação de Yaskra Alves. Nós constatamos um problema. No Brasil, são produzidos cerca de 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, e apenas 1% desse lixo é reaproveitado. Ou seja, podemos ver que é uma quantidade bem expressiva e tão pouco é reaproveitado, indo parar em mares, oceanos, e muitas vezes prejudicando a cadeia alimentar ali presente por conta da matéria orgânica. Nosso problema principal é com a cana-de-açúcar, porque o bagaço da cana-de-açúcar é o principal resíduo da agroindústria brasileira. E em 2013 e 2014, foram moídas aproximadamente cerca de 659 mil toneladas da cana-de-açúcar. Ou seja, podemos ver que é uma quantidade bem expressiva para esse subproduto. E nós buscamos também equalizar a problemática do isopor, porque a embalagem com bagaço de cana pode servir como alternativa para isopor. O tema da feira é Planeta Terra versus Sociedade de Consumo. O outro modelo é possível? Se depender de nós, sim. Nós buscamos uma alternativa que pudesse balancear essas duas problemáticas, tanto do lixo orgânico quanto do isopor. Em 2020, 2,5 milhões de toneladas de isopor foram consumidas em todo o mundo, e 36 mil toneladas somente aqui no Brasil, e menos de 35% é reaproveitado. Ou seja, podemos ver que é uma quantidade bem expressiva em toneladas, e nós sabemos que o isopor é muito leve, ou seja, é bastante isopor, é um volume muito grande, indo parar em oceanos, em mares, em florestas. Então nós buscamos uma alternativa para suprir essa carência que o mundo tem de um produto biodegradável. Aqui nós podemos ver que temos muito isopor, porém esse isopor aqui da foto, ele é tratado, ele tem um destino. A maioria vai parar em mares e em oceanos. Então, eu vou falar da justificativa do nosso projeto. Nós temos esses dois resíduos, que é a cana e o isopor, né? A cana é o maior resíduo da agroindústria brasileira, como a gente viu, e nas usinas ela até é reaproveitada, sendo queimada para produção de energia, porém uma parte é descartada. E fora dessas usinas também há esse grande descarte da cana. E nós temos também o isopor, que é utilizado para a produção de embalagens, entre outras coisas, porém somente cerca de 1/3 é reciclado. Então nós temos uma grande parte que não é reciclada, e como o isopor tem cerca de 400 anos para se decompor, ele causa grandes danos ao meio ambiente. Então o que a gente pensou? Em utilizar esse grande resíduo, que é a cana-de-açúcar, para poder produzir algo que não precise mais utilizar esse material que gera muitos resíduos, que é o isopor. Assim a gente consegue substituir. E dessa forma a gente chegou na nossa embalagem biodegradável, que é produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Então a gente tem um uso para esse grande resíduo e inutiliza o isopor, evitando os resíduos que ele forma. E assim a nossa embalagem ela é viável a curto e longo prazo, porque como a gente viu, a cana é o maior resíduo da agroindústria brasileira, então ela é muito produzida. E então a tendência é se manter assim, então esse resíduo vai continuar em alta, infelizmente, e a gente utiliza esse resíduo para poder produzir a embalagem. E a nossa embalagem substitui muito bem o isopor, porque ela é resistente
Nos nossos testes, a gente conseguiu ver que ela é durável também, e o principal ponto, ela é biodegradável, porque comparado ao isopor, que tem 400 anos, seu tempo de decomposição é um grande ponto favorável. Como objetivo, tomamos como ideia diminuir a utilização de materiais danosos ao meio ambiente, como o isopor, que acaba por gerar o microplástico, que acaba sendo muito pior em si que o próprio isopor. Aí, por isso, tivemos a ideia de utilizar o lixo orgânico para gerar essas embalagens biodegradáveis, para que assim podemos incentivar com que consumidores e empreendedores utilizassem essas embalagens. Aí a gente fez uma entrevista com o Carlos, que é um professor de química na área de orgânicos e veganos. Que essa entrevista ela foi importante para saber se o nosso produto ele tem uma certa relevância, se seria utilizado, se daria certo em si o projeto, se não fosse só uma ideia, entende? Aí a gente interagiu com ele, a gente deu umas dúvidas, está no próximo slide as questões discutidas. Aí tem o Instagram dele, Dionísio Saboaria. Aí tem os sabonetes que ele faz, que é vegano, como eu já disse. A gente tentou enviar uma das nossas embalagens já prontas, mas não feita especificamente para ele, uma embalagem mais nossa mesmo, que a gente fez de teste, mas infelizmente a gente não veio a conseguir por conta da pandemia. Agora falando da metodologia. Bom, vamos iniciar falando do matéria-prima do nosso projeto, que é o bagaço de cana. Como sabemos, o bagaço de cana é um subproduto resultante da extração do caldo. Em sua composição, apresenta os seguintes componentes: a umidade cerca de 50%, a fibra cerca de 46%, os minerais, as impurezas minerais e os sólidos solúveis cerca de 4%. E na composição da fibra, geral da fibra, nós encontramos os seguintes compostos: a celulose, que é um polissacarídeo, cerca de 48%, a hemicelulose, que também é outro polissacarídeo, cerca de 25%, e a lignina, que é um composto estrutural, cerca de 12%. Na imagem a seguir temos uma representação do bagaço de cana. Os outros materiais que foram usados para a fabricação da embalagem do nosso projeto foram a farinha de trigo, o sal, a água, o vinagre e o fungicida. Na imagem temos a representação do bagaço que foi usado nos nossos testes e na fabricação da nossa embalagem. Esse bagaço passou pelo processo de fervura, onde foi diminuída a sua quantidade de celulose, e logo a mais passou pelo processo de trituração. Adicionando os outros materiais já ditos anteriormente, obtemos uma massa de modelagem, onde nós escolhemos o molde, modelamos conforme o molde escolhido, desejado. E aqui temos nas imagens a embalagem no processo de secagem. Então, durante o desenvolvimento do nosso projeto, nós encontramos diversos contratempos, a maioria deles relacionados à padronização da receita. Então, a receita com diversos ingredientes, quando colocados em quantidades diferentes, poderiam gerar resultados semelhantes e às vezes também resultados diferentes. Então, nós tínhamos que definir somente uma receita, de forma que ela atendesse a alguns critérios. Ela deveria permitir secar a embalagem, a sua modelagem, e há dois principais pontos: de resistência mecânica, ou seja, ela deveria resistir a impactos caso contivesse algum produto ali, ser dura o suficiente, e também ter resistência a fungos, já que é uma embalagem biodegradável, ela naturalmente tem um menor tempo para se degradar, porém ela tem que durar suficiente para conter algum produto. Então esses dois principais pontos citados, eles formam a vida útil do produto. Então, ao longo do desenvolvimento do projeto, também realizamos diversos testes. A figura 11, então, retrata um desses, que nós fizemos uma embalagem sem utilizar o fungicida, e, como pode ver, teve uma contaminação por fungo.
Também tivemos outros testes que resultaram em embalagens com rachaduras, outros que as embalagens estiveram muito úmidas, tivemos que recorrer, então, a recursos como, por exemplo, fontes de calor, com micro-ondas, para tentar secar, diminuir essa umidade, permitir com que a embalagem secasse, e resultou em alguns resultados bons e outros negativos. E depois de todos esses testes realizados, nós finalmente conseguimos chegar, na primeira vez, na embalagem da figura doce, nossa primeira embalagem bem-sucedida. Então, após realizar mais diversos testes, inúmeros testes, finalmente o projeto culminou nessas duas últimas embalagens que nós confeccionamos já faz algumas semanas, que nós aplicamos, no caso, o fungicida, e eu estou com as duas aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat o link do Forms para que vocês possam avaliar as duas conforme a apresentação. Então, por exemplo, tem essa primeira embalagem aqui, como podem ver, ela é extremamente resistente e dura pelo barulho. Ela não tem qualquer tipo de indício de fungo, apenas um pontinho preto aqui, que no caso seria a própria sujeira da embalagem, que vai acumulando. E pode-se dizer o mesmo da outra embalagem, um pouquinho menor, também está aqui, também é resistente o suficiente e não apresenta qualquer tipo de indício de fungo. Então, essas embalagens formadas por essa massa, ela é extremamente versátil, ela pode ser moldada de diversas formas, pode dar origem a diversos produtos, e nós desejamos que, por meio dessa apresentação, vocês sejam conscientizados e entendam quão importante pode ser a substituição do material do isopor por produtos e materiais como esses biodegradáveis, que podem reduzir o impacto causado pelo isopor, ou até mesmo o impacto pelo próprio descarte dos resíduos de cana-de-açúcar. Então, nós temos agora as referências do nosso trabalho, e queria agradecer muito a vocês por estar aqui até agora na apresentação, por ter passado do horário, mesmo assim, por estar aqui para apoiar a gente. Então, muito obrigado. Obrigada. Então, esse foi o nosso último grupo de projeto integrador. Eles pesquisaram muito, sou testemunha, né? Algumas embalagens mofaram, outras foram para o micro-ondas para poder secar mais rápido, queimaram, enfim, até achar um fungicida que combatesse, né, resolvesse esse problema do fungo em si. Aí eles usaram 3 diferentes até obter um resultado satisfatório. Agora eu quero convidar, deixa eu ver se elas estão na sala ainda, porque passamos, né, estendemos o nosso horário. Quero convidar as especialistas da área, porque embora, né, projeto integrador ele lide bastante com empreendedorismo, Elisângela já abriu a câmera, Elisângela Broeta, tá, que é da Pró-Reitoria de Extensão, e ela vai estar lida, né, Elisângela, você já lecionou empreendedorismo também, né? Sim, eu leciono, né, empreendedorismo desde 2002. Então, aí ela vai poder avaliar, né, comentar melhor sobre os trabalhos de vocês, também a Marcela Paz e a Niciane Castro, não sei se a Niciane ainda está na sala. Eu vou passar a palavra primeiro para a Elisângela, porque ela está no trânsito, gente, acompanhando os trabalhos de vocês. Inclusive, a metodologia Design Think foi um workshop que eu fiz com a Elisângela em 2019, e assim, o pouco, que foi bem rápido, né, Elisângela, o pouco que ela passou, eu procurei aplicar na disciplina e comprei um dos livros que ela indicou, e é bastante usada na educação, eu vi, gente, é perfeito para projeto integrador, então, com a palavra, Elisângela. Olá, pessoal, boa tarde, Ascara, assim, é a segunda vez, né? Dias consecutivos que eu estou aqui acompanhando a apresentação dos trabalhos de projetos integradores, dos cursos, né? Técnico em Química e Biotecnologia. E hoje, mais uma vez, aprendi muita coisa. Eu não sou da área, né, de Química, ontem eu falei isso, mas aprendi muita coisa já com vocês, os alunos, então já quero desde já parabenizar a todos pelas apresentações, pelos excelentes trabalhos, pela orientação, né, dada pela professora. Todos os assim,
me chamaram muita atenção. E eu percebo todos eles, muitos professores, se eles quiserem, né, continuarem no caminho, vamos dizer assim, para empreender. Todos eles. Esse último grupo sobre a questão do bagaço, né, da cana, nossa, eu fiquei impressionada pela metodologia, pelas tentativas, né, de acerto e erro. Todos os trabalhos desenvolveram o conceito, a abordagem do design thinking, é perceptível isso, né, fazer toda a parte da prototipação, fazer a testagem, né, e validar, ou não validar, né, voltar lá no caminho, né, enfim. Então, assim, eu não vou me delongar em função do horário, tá, Yaskra? Eu gostaria, né, de falar muito mais. Você me conhece, você sabe. Mas só, assim, incentivar, né, os alunos, os estudantes aí do curso de biotecnologia a procurarem, estarem mais perto aí da incubadora, né, que tem no IFES Vila Velha, onde a professora Marcela, que também vai falar, estarem mais perto mesmo, assim, procurando saber, apresentando seus projetos, as ideias, trocando ideias, para poder vocês participarem breve de outras oportunidades com bolsas, oportunidades, né, com fomentos, às vezes para desenvolver um protótipo mais elaborado, mais robusto. Então, assim, fica aqui o meu incentivo a todos vocês e, além disso, participar de feiras de ciências, porque a metodologia científica aplicada em todos os trabalhos está muito bem elaborada. Como eu falei ontem com a Yaskra, né, dos alunos do técnico em química ontem, vocês também têm total condição de participarem de feiras. A gente vai ter a FESINC, que é no final desse ano, praticamente, novembro, que é a Feira de Ciências do IFES, que é junto com a Jornada de Integração. A gente vai ter... Aí, a partir dessa Feira de Ciências, também vocês podem participar da FEBRACE. Todos os trabalhos aqui podem ser inscritos na FEBRACE. A FEBRACE é uma feira de ciências brasileira, né, a nível nacional. Eu participo como banca de avaliação. E todos os trabalhos aqui são extremamente competitivos, todos, tá? Com a metodologia científica, com a abordagem do design thinking. Esse ano na FEBRACE eu avaliei projetos já com abordagem de design thinking, ficam muito interessantes, né? Como aqui também no trabalho de vocês. Então, assim, fica aqui o meu parabéns para vocês, mais uma vez, e o incentivo e o apoio que vocês precisarem, né? Podem contar comigo lá com a diretoria de Relações Institucionais do IFES, para a gente poder colocar vocês aí sabe, em evidência, nas feiras, nos desafios de inovação, na incubação ou pré-incubação, os pais aí que... Falhou esse final. Eu acho que ela está passando em algum lugar que está sem sinal. Uhum. Obrigada, Elisângela. Não estou conseguindo te ouvir, mas deu para compreender bem a mensagem. Pode deixar que eu vou estar direcionando os meninos, junto aí com a Marcela. Hoje eu vou inverter um pouquinho. Ontem Marcela falou antes de Niciane, hoje vão ser nossos convidados externos, que a Marcela é de casa. Niciane com a palavra. Ei, gente, boa tarde. Viu, Marcela? Ser de casa é sempre assim. Primeiro, sim, parabenizar também os alunos, os pais, a Yaskra, professora de trabalho, os professores que ajudaram, né, paralelo, né, tivemos aí vários professores envoltos. Me chama a atenção, ontem eu acabei, acho que com tanta emoção do que eu estava vendo, a qualidade do que eu estava vendo, eu nem citei isso, mas me chama muita atenção a transversalidade de vários pontos, né, a Elisângela lembrou bem, você percebe claramente aí um cuidado com a pesquisa que foi feita e com o que está sendo proposto com a preocupação de ser um elemento viável de executar, né? Para o primeiro ano, né? Ou seja, para o nível que vocês estão, então, parabéns mesmo. O trabalho que vocês fizeram foi realmente impressionante para este primeiro momento, né? E mostra aí o quanto que está maduro em vários aspectos. E a transversalidade das coisas, né? Assim, a Yaskra
fez o design thinking no encontro dos NACs, aplicou na metodologia na disciplina do projeto integrador, né? E você percebe nos projetos isso, você teve a mistura de materiais de artísticos, né? A saudade de fazer uma tinta artesanal, bateu aqui, assim, já até olhei meu materialzinho aqui de lado, aqui, porque por que eu não faço uma para ovo agora? Para quem gosta dessa área, realmente é uma coisa impressionante. E você vê o uso da tecnologia, da comunicação, né? A gente tem tanto tempo gasto nas mídias sociais e os grupos apresentaram muito bem como utilizar essas mídias sociais para informar, produzir conteúdo, que é um grande mercado que cada vez mais cresce, né? Produzir conteúdo de qualidade, acessibilidade e consciência, dentro de uma área de sustentabilidade. Então, assim, muito bacana o que que os alunos apresentaram ontem e hoje. Os trabalhos, em geral, estão muito bem construídos. E aproveitar isso que eles já colocou, né, de estar nesse espaço onde você consegue ter contatos e você consegue ter oportunidades de evoluir as ideias, né? Essas ideias vão sendo passadas. Esse mesmo projeto que vocês começaram agora, vocês podem estar utilizando em outras disciplinas, em outros projetos, em outros espaços, como feiras, incubadoras, né? Então, assim, há uma possibilidade de... Nem todos vão, mas tem aí uma oportunidade. O trabalho dos meninos com a cana-de-açúcar, a gente tem várias pesquisas no mundo inteiro, e, assim, é uma busca, né, de como a gente substitui o plástico, que é hoje utilizado na grande maioria dos materiais de embalagens e o isopor, que são extremamente danosos ao meio ambiente. Então, assim, um mercado e uma oportunidade essencial. Adorei também os dermocosméticos, acho que os dermocosméticos estão aí para ficar. Muita gente hoje tem, né, montando suas próprias indústrias. Vila Velha mesmo conheço 3 grandes marcas de dermocosméticos veganos e estão crescendo, então o mercado eles não conseguem atender o mercado que eles estão ocupando. Então é isso, parabéns mesmo. E, Askra, eu adoro quando você me faz essas enrascadas assim, de ver essas coisas boas. Obrigada. Eu que agradeço sua presença, acabei esquecendo de apresentar. A Niciane é da Secretaria de Cultura e Difusão, ela está à frente da Rede NACS, mas ela, além da formação em artes, tem formação em administração também, né, Niciane? Lida com economia criativa, então ela tá usando muito essa palavra transversalidade, porque ela está assim, ó. A economia criativa, por exemplo, é um elemento, né? Você tem várias coisas que foram colocadas aqui, como eu falei, do uso das mídias, dos espaços de criação de produtos em diversos segmentos, que tem essa pegada, né? A questão de você observar a criatividade local, os produtos locais, os sites, né, que foram estabelecidos, também é um elemento que tem esse vínculo, e são elementos fundamentais que a gente está desenvolvendo aí dando sustentabilidade para a região, né? Então, parabéns. Obrigada, Niciane. Agradeço sua presença. Agora eu passo a palavra à professora Marcela Paz, que, além de professora, é coordenadora da incubadora do IFES Campus Vila Velha. Alguns já conhecem, mas ela vai falar um pouquinho até para os pais conhecerem também. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Yaskra, muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito curiosa para saber como que os meninos trabalham com empreendedorismo, né? E aqui no IFES a gente tem a felicidade, aqui no campus Vila Velha, a gente tem a felicidade de ter tantos talentos, de entrar em tantos talentos assim, ter um talento como Yaskra também como professora, que não é para qualquer um, né, Yaskra? Maravilhosa. Eu gostei bastante, eu acho que trabalhar com inovação, com empreendedorismo é isso mesmo, é a gente identificar um problema e propor uma solução, né? E vocês já vieram com um problema identificado, já propuseram uma solução e já fizeram um produto mínimo viável, né? Ou às vezes um protótipo,
mas vocês estão excelentes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu também trabalho com biotecnologia, então estamos todos em casa, né? Somos todos da mesma área e daqui a 2 anos e meio quase seremos. Vocês já estão no primeiro, vão para o segundo, né? Daqui a 2 anos a gente puder já... abrir a câmera, porque Marcela gosta de falar olhando nos olhos. Será colega nós seremos colegas de profissão, isso é muito bacana. Estamos aqui de portas abertas, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que o nosso tempo estourou. Nós já temos uma chamada do Desafio da Inovação, que a Elisângela falou, aberto, justamente para essa área que vocês estão trabalhando. Quer dizer, a chamada não está aberta ainda, a gente finalizou ela hoje, e quarta-feira ela vai começar a ser divulgada, é uma chamada nacional, Brasil inteiro, estudantes do Brasil inteiro estão convidados a participar do nosso Desafio da Inovação. Eu vou fazer um bate-papo com vocês mais para frente, quando o edital for lançado, para explicar as regras, para convidá-los. E ontem eu não consegui falar com a turma da Química, mas esse convite é extensivo à Química também, que eu vou fazer agora. Na segunda-feira, o Núcleo Incubador de Vila Velha vai lançar um edital para bolsa. Maravilha, hein? Bolsa para trabalhar com a gente durante 6 meses. Né? Aí, Letícia vai levar a bolsa, abriu a câmera. Letícia já até ligou a câmera, a Letícia foi mais esperta, hein? Pontinho para mim, tô brincando. Vou anotar aqui. É um processo seletivo que o Núcleo Incubador está fazendo, é uma bolsa de R$400 por 6 meses, para a gente trabalhar com 3 empresas que atuam na área de vendas de roupas, acessórios, e trabalham também com a área de beleza, né? Cabelo, manicure, pedicure. E a gente vai passar 6 meses trabalhando. É uma ação nacional, todos os institutos federais do Brasil estão participando, nós somos contemplados, hoje saiu o resultado final, então hoje eu já pude divulgar, ontem ainda a gente estava esperando respostas de alguns recursos. O edital vai sair, se inscrevam, né? O edital é só para o campus Vila Velha, né? Então a gente... de vocês que estão no 2º ano e o pessoal que está no 3º, infelizmente eu só tenho uma bolsa. Eles são primeiro. Primeiro que vai para o 2º, não é? Está acabando já, gente. Vocês vão chegar no 2º, calma, vocês mesmos, hein? Não é o primeiro que está entrando, eu estou falando para vocês. Vocês e o pessoal que está no 2º, que vai para o 3º, que o 3º já formou, gente, é uma loucura isso. Mas então estão todos convidados, fiquem espertos nas redes sociais, sigam lá em novavila.ifes no Instagram, que é a rede social da nossa incubadora. A gente também vai ter mais informações nas redes sociais do IFES de Vila Velha. E eu passo para a Yáscara a arte, a chamada direitinho, para quem tiver interesse em se inscrever. Tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada. Parabéns para todo mundo. Obrigada, pessoal. Vamos abrir agora a tela para fazer um print. Agora só abrir a tela, não a câmera. Todo mundo abrindo, para a gente fazer um print. Agora eu vou pedir vocês para fazerem e mandar para mim esse print, porque eu sou péssima nisso. Tem gente que consegue fazer sem as bordas, parece tudo. Vamos lá, tem gente com a câmera fechada. Eu voltei, eu apertei o botão errado, gente. Vamos lá. Sabrina, deixa eu ver mais quem tá com a câmera fechada aí, Guilherme. Sabrina foi tomar café. Guilherme, vamos abrir. Tem que todo mundo abrir para ficar bonitinho, ó, tem uns buracos aí. Cadê Guilherme? Acho que agora vai, né? Igor. Todo mundo falando IFES agora. IFES. Fizeram? Fizeram? Fez Marcela. Ontem Marcela fez e mandou para mim. Eu fiz, já mandei já. Tá bom, tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente. Beijo para vocês. Eu espero vocês nos editais, hein? Obrigado. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau. E aí? Tiraram o peso das costas agora, né? Todo mundo nervoso. Ai, professora, tá nervoso. Tchau.